Muito bem. Muito bem, gente. Vamos nós aí agora para a nossa penúltima aula expositiva de direito penal, direito processual penal, não é isso? Nossa penúltima aula expositiva antes do congresso, antes das provas. Hoje o tema que nós vamos tratar é prisão. Vamos tratar do tema prisão. E eu vou projetar aí para vocês o slide e peço a vocês que os colegas estão informando aí, Flaviana, que a sua câmera tá aberta, está ligada. Vou projetar para vocês os slides, peço que me interrompam, por favor, em caso de questionamentos, ok? Professor Pedro, Pois não? é a Flaviana do NAPSA. Ah, Flaviana, Tudo bem? tudo jóia, deixa eu fechar Professora, aqui. eu vou interromper o senhor, que eu percebi que o senhor estava iniciando a aula. Não sei se a professora Karen já informou. Então, um minutinho, Avisou sim, rapidinho. avisou sim. Pode ficar à vontade, Flaviana. Não vou tomar muito tempo, viu? Pode ficar à Obri- vontade. Obrigada, professor. Dá licença. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui na instituição hoje, né? Por isso que eu estou de máscara, mas eu estou passando aqui, né? A professora Karen, nós estamos aí em parceria em relação à CPA, e eu estou passando aqui para verificar com vocês se vocês já fizeram o preenchimento, né? Porque é muito importante essa avaliação dos docentes, né? A instituição ela precisa dessa avaliação de vocês para traçar estratégias, né? Então, assim, é muito importante. Eu vou deixar aqui, eu estou pelo celular aqui, mas eu vou deixar se não aparecer para vocês aí, vocês me falem, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês o link da avaliação e reforço com vocês aí a importância de preencher. Quem já preencheu, me dá até um ok aí, por favor. Todo mundo já preencheu nessa turma aí? Todo mundo avaliou bem aí seu professor? Aí, que maravilha, que ótimo, Emanuel, Vitor, Cleidiele, Rafael, Ercília, Nisley, Ediane, Maria Alice, Gabriel, que ótimo. Isso mesmo, muitíssimo obrigada. Eu passei só para reforçar com vocês a importância, tá? E pedir que para quem ainda não preencheu, é rapidinho, essa avaliação não demora, porque vocês vão estar avaliando só os docentes. Então, tira um minutinho do tempo de vocês e respondam para que a gente possa, né, traçar estratégias aí de melhorias. E é muito importante também para o professor, né, ter essa avaliação, tá bom? Muito obrigada, professor. Uma excelente aula, tá? Boa noite a todos. Uma excelente aula para vocês. E obrigada, viu? Uma boa noite. Fique à vontade. Obrigada, professor. Dá licença. Muito bem, gente. Muito bem. Espero que vocês tenham me avaliado bem lá, viu? Por favor. Vamos à nossa aula. Vou projetar aqui para vocês o slide. Qualquer questionamento, por favor, podem me interromper, ok? Deixa eu localizá-los aqui. Oh, Jesus. Fui abrir uma bobagem aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse computador, eu não sei o que está acontecendo com ele, que ele está muito ruim. O computador não está bom e o operador é pior ainda é problema, né? Vamos lá, projetar para vocês aqui. Aqui não está aqui. Vamos lá.
Fechei. Isso. Aqui. Isso. Ok. Vamos lá. Visualiza um slide aí, né, gente? Dei cabeçada aqui, mas deu certo. Ok, vamos lá. Gente, como disse então, o tema de hoje da nossa aula é prisão. Vamos tentar dar uma acelerada. O tema prisão são apenas 2 aulas. Vamos ver se hoje nós esgotamos a aula de hoje, nós conseguimos aí vê-la, este material preparado aí hoje, e o outro material a gente vê amanhã, ok? Para conseguirmos isso, nós vamos ver aqui hoje prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Na próxima aula a gente fala de liberdade provisória. Liberdade provisória, relaxamento flagrante, por aí vai. Tranquilo? Vai ser um pouquinho mais acelerado. Qualquer questionamento, podem me fazer. No final da aula, a gente pode conversar a respeito das notas, Rodrigo. Vamos lá. Comecemos do começo. Prisão, conceito. Esse conceito é do Rogério Greco. Prisão é a privação da liberdade de locomoção em virtude de flagrante ou determinada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Mais uma vez, é a privação da liberdade de locomoção em virtude de flagrante ou determinada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Vamos destrinchar esse conceito. Primeiro, gente, prisão é privação de liberdade, isso aí é tranquilo, né? Aquele que é preso, ele é recolhido a um estabelecimento prisional, ele é recolhido a um presídio, a uma cadeia pública, ele é privado de sua liberdade. Essa privação de liberdade, a prisão, ela pode se dar por vários motivos, por vários fundamentos. O primeiro deles, indicado aqui no conceito, em virtude de flagrante, em virtude da pessoa ser pega no ato do cometimento do delito. Neste caso, como a gente instrui e como a gente deduz aí do conceito, quando nós estamos falando de flagrante delito, não há a necessidade de ordem de autoridade judicial, de autoridade judiciária. Não há necessidade de ordem, de determinação de um juiz de direito. Aquele que se encontrar em flagrante delito, ele pode ser preso pela autoridade policial, ele deve ser preso pela polícia ou pode ser preso por qualquer do povo. Correto? Nós não precisamos de determinação judicial nesse sentido. Essa é a prisão em flagrante. Mas, além da prisão em flagrante, nós temos as prisões temporária e preventiva. Prisão temporária e prisão preventiva, cada qual delas tem a sua fundamentação, todas duas são espécies de prisões cautelares, elas necessitam de ordem judicial para que elas sejam efetuadas. Uma pessoa somente pode ser presa temporariamente ou presa preventivamente se tiver uma ordem judicial determinando essa prisão. E a outra modalidade, que não é a que nos interessa na aula de hoje, é a prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Por que não nos interessa na aula de hoje? Não nos interessa porque nós hoje vamos falar de prisões cautelares.
E as prisões cautelares são apenas 3: prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Prisão em flagrante, preventiva e temporária. Deste conceito, gente, nós extraímos 2 espécies de prisão. Nós temos 2 espécies de prisão. Quais são essas espécies? Nós temos a prisão pena e nós temos a prisão processual. Prisão pena e prisão processual. A prisão pena é o recolhimento, é a limitação à liberdade, é o recolhimento a um estabelecimento prisional daquele que foi condenado a uma pena de prisão e tem contra si uma sentença penal transitada em julgado, uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Esta prisão, ela é a prisão pena. Essa prisão, ela é regulamentada, o seu cumprimento é regulamentado na Lei de Execução Penal. Vai ser um tema que vocês vão estudar mais à frente. Mais à frente. Essa é a prisão pena. A prisão que nos interessa, e a prisão que nós vamos falar hoje, é a prisão processual, também chamada de prisão cautelar, que são, como já dito, a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Como a gente extrai aqui do conceito, vamos lá, está aqui no conceito, no curso da investigação ou do processo. Essas prisões em flagrante, temporária e preventiva, elas se dão ou no curso da investigação, inquérito policial, ou no curso do processo, da instrução processual. A prisão pena não, a prisão pena ela se dá após a conclusão do processo de conhecimento, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando nós temos, então, a instauração de um processo de execução voltado a acompanhar o cumprimento da pena. Beleza? Prisão, então, que nós vamos falar de prisões cautelares, prisões processuais. E vamos à primeira delas, a prisão em flagrante. Se tiver muito rápido, vocês falam aí que eu dou uma reduzidinha e qualquer coisa, qualquer questionamento pode fazer aí. Prisão em flagrante. Conceito: medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independente de ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo ou logo após ter cometido um crime ou uma contravenção. Mais uma vez, medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independentemente de ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo ou logo após ter cometido um crime ou uma contravenção. Vejam então, gente, a prisão em flagrante, ela é uma privação de liberdade, como todas as outras espécies de prisão cautelares, correto? Como consta aí do conceito, ela é cautelar ou processual, ela se dá no curso, a prisão em flagrante, ela tem a particularidade de somente ocorrer no curso da investigação. E mais do que isso, ela somente ocorre no início da investigação. O inquérito policial ele pode se iniciar por portaria, que é um documento elaborado pelo delegado de polícia a partir de uma notícia-crime, chega até o delegado de polícia uma notícia-crime, e com base nessa notícia-crime, ele instaura um inquérito policial mediante portaria, peça inicial de um inquérito policial. Ou, se estiver diante de uma situação flagrancial de cometimento de crime, este inquérito policial vai se iniciar por auto de prisão em flagrante. Correto? Então, a prisão em flagrante, ela ocorre exclusivamente na fase investigatória. Nós vimos no conceito inicial aqui
de prisão, que fala da sua ocorrência tanto na investigação ou processo. Ocorre que a prisão em flagrante, ela traz essa particularidade, ela somente ocorre na investigação policial e, mais do que isso, ela somente ocorre no início do inquérito policial. Ela é a peça que abre o inquérito policial, ok? Independentemente... Vamos lá... Independentemente de ordem escrita de juiz competente, então nós não precisamos de ordem do juiz para aquele que é surpreendido cometendo ou logo após cometer crime ou contravenção. Nós temos uma particularidade aqui, mas isso aqui acho que não compensa nem nós entrarmos agora, porque, na verdade, não compensa entrarmos agora. Quando vocês forem estudar Juizado Especial Criminal, Lei 9.099, vocês vão ver que tem umas certas situações em que o flagrante não se concretiza, mas isso não nos importa neste momento. Primeiro, nós temos que saber como se dá o flagrante para depois sabermos. Primeiro, nós temos que saber a regra para depois sabermos a exceção. Quando vocês forem estudar procedimento dos juizados especiais criminais, Lei 9.099, vocês vão ver as exceções à concretização da prisão em flagrante. Pois bem, gente, o flagrante está lá regulamentado entre os artigos 301, a prisão em flagrante está regulamentada entre os artigos 301 e 310 do Código de Processo Penal. Vamos ao principal dele, que nos importa, que é o artigo 302. O artigo 302, ele traz para a gente a informação, ele nos indica quando é possível a realização da prisão em flagrante. Mais do que isso, quando é que se considera que a pessoa está em flagrante? Quando é que se considera que a pessoa está em flagrante e, estando ela em flagrante, nos termos legais, nós podemos, então, realizar a sua prisão. Estando ela em flagrante nos termos legais, nós podemos realizar a sua prisão. O 302, ele indica quando é que a pessoa está em flagrante. Artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem? 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração penal, 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração penal. Nós temos aqui, gente, uma gradação. Nós temos aqui uma gradação no entendimento legal do que vem a ser a situação de flagrância. Nós temos uma gradação, e essa gradação é facilmente perceptível aqui no 302. Vejam vocês, pensarmos aí numa situação hipotética, vamos falar de um furto de um aparelho celular, né? As meninas que gostam de andar com o aparelho celular aí no bolso de trás da calça. Se a pessoa é surpreendida pegando o aparelho celular, nós estamos ali, ela está ali subtraindo o aparelho, ela está em ato de subtração do aparelho celular, nós estamos aqui no inciso 1. Ela está em flagrante? Ela está em flagrante.
Se essa pessoa acabou de realizar a subtração, se ela já está com a posse mansa e tranquila deste celular subtraído, e é importante que se diga que aqui nós não temos um conceito legal objetivo estabelecendo, olha, acabar de cometer são 15 minutos, acabar de cometer meia hora, 2 horas. Não, nós não temos um conceito legal objetivo a este respeito. Vai entendendo-se logo após, lógico, não dá para você imaginar, especialmente aqui quando nós estamos falando logo após e vamos chegar lá, não dá para você imaginar passadas horas e horas e horas. Mas já vamos chegar lá. Quando a pessoa acaba de cometer o delito, então a pessoa não pega ali no ato, ela não é surpreendida retirando o celular, ela já está de posse, com a posse mansa e pacífica do celular. Inciso 3. A pessoa é perseguida logo após pela autoridade ofendida ou qualquer pessoa em situação que passa a presumir ser ele o autor da infração. Se essa subtração desse celular, a pessoa, após subtrair o celular, empreendeu fuga e ele foi preso no ato, né, no momento em que ele se encontrava se evadindo, inciso 3, ou se ele é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aqui nós já estamos falando de um momento posterior à perseguição. Se é que houve perseguição, ou nem mesmo, aqui no caso do inciso 4, nós nem mesmo precisamos da figura da perseguição para se concretizar, se entender aí a concretização do flagrante. Essa pessoa que efetuou a subtração evadiu-se, 3, 4 quarteirões depois, a polícia que não o estava perseguindo, encontra-o, aborda, encontra ele de posse do celular, em determinada situação que faça presumir que aquele celular é um celular furtado. Nós temos aí a situação prevista no inciso 4. Então, o que vocês têm que saber? Não precisa para a pessoa ser presa em flagrante, não precisa a pessoa ser pega no ato do cometimento do delito. Aquele que está cometendo o delito é preso em flagrante, sim, porém aquele que acabou de cometê-la também pode ser preso em flagrante. Neste caso aqui da perseguição, inclusive, essa perseguição ela pode se estender por horas. Enquanto tivermos em situação de perseguição, sendo a pessoa já previamente identificada, sendo ela presa, a situação de flagrância existe. Ou é encontrado, quando ela é encontrado com instrumentos, armas, objetos, nós podemos estar ali falando não só se estivermos falando de um crime contra o patrimônio, do objeto subtraído, né, do proveito do crime, como também podemos estar falando dos instrumentos ou armas utilizados no cometimento do delito. Em todas essas situações, nós temos uma situação de flagrância, sendo que, mais uma vez, digo a vocês, nós não temos um critério legal objetivo para se estabelecer o que é acabar de cometer, o que é logo após, em caso de perseguição, ou o que é logo depois, quando a pessoa é encontrada com instrumentos, armas, objetos. Admite-se não mais do que horas, em especial para os incisos 3 e 4. Ok? Espécies de flagrante, gente. Espécies de flagrante. Conceituação legal.
espécies de flagrante. Se alguém tiver algum questionamento para fazer, pode fazê-lo. Espécies de flagrante. Essa é uma classificação doutrinária, porém, como sempre digo, ela é uma classificação importante. Por quê? É uma classificação importante porque a jurisprudência se refere a ela, é uma classificação importante porque é cobrada em prova de OAB, em prova de concursos públicos, ok? Classificação doutrinária. Flagrante próprio. Disse que há o flagrante próprio. O flagrante próprio é aquele previsto nos incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal. Se a pessoa é surpreendida cometendo o delito, ou se ela acabou de cometer o delito, e esse acabou aqui é questão de minutos, gente. Se ela acabou de cometer o delito, quando eu falo horas, há a possibilidade da gente pensar em horas no inciso 3 e 4. Se ela acabou de cometer o delito, se a pessoa está cometendo ou acabou de cometer o delito, disse que, nesse caso, nós estamos diante de um flagrante próprio. Estamos diante de um flagrante próprio, ok? Ainda dentro dessa conceituação legal, conceituação doutrinária, perdão, disse flagrante impróprio quando nós estamos no caso do inciso 3. Se a pessoa é perseguida após o cometimento, logo após, a pessoa é perseguida, né, e é presa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, neste caso, e aqui nós temos a possibilidade de horas, como disse para vocês, neste caso aqui, este flagrante, doutrinariamente, é chamado de flagrante impróprio. É o flagrante do inciso 3. Flagrante presumido. Flagrante presumido é o flagrante do inciso 4. A pessoa não foi pega cometendo a infração, nem imediatamente após cometê-la, nem foi perseguida após o cometimento. A pessoa é encontrada, ela foi encontrada com armas, objetos indicativos de ser ela a autora da infração. Neste caso, este flagrante é um flagrante presumido. Nós tivemos aí neste caso do inciso 4, nós temos a quebra, não é? A quebra da conduta por parte do Estado. No inciso 1, a pessoa é presa no ato do cometimento, no 2, imediatamente após cometê-lo, no 3, o Estado, por meio na pessoa dos policiais ou de terceiros, persegue este autor. No caso do inciso 4, nós temos uma quebra dessa atuação, dessa perseguição, nós temos uma quebra dessa atuação do Estado, e, por consequência, esse flagrante é chamado de flagrante presumido. Flagrante compulsório. O flagrante compulsório, ele se opõe ao flagrante facultativo. O que acontece? Vamos ver aqui, 302, não, eu não trago, eu não trouxe aqui. Trouxe, não. Ok, não trouxe. O que acontece? Flagrante compulsório e flagrante facultativo. A autoridade policial, a polícia tem a obrigação de prender aquele que se encontra em situação de flagrância. Aquele que se encontra em situação de flagrância, a polícia tem a obrigação de prendê-lo. Por isso que se fala em flagrante para a polícia, o flagrante é compulsório. Para o civil, para o particular, para aquele que não é autoridade policial, o flagrante é facultativo. A pessoa não tem, eu, particular, que não integro a segurança pública, se eu for um particular que não integro a segurança pública, estou ali presenciando o cometimento de um delito, eu não tenho a obrigação de prender em flagrante. Por isso, eu posso prendê-lo. E prendendo, eu não cometo nenhuma ilegalidade. Se a pessoa está cometendo um crime de qualquer natureza, e eu, particular,
domino, prendo esta pessoa, né? Prendo ali até a chegada da polícia, eu não estou cometendo nenhuma ilegalidade. Ocorre que o meu flagrante a minha prisão é facultativa, eu não tenho a obrigação. Se eu não aprender, eu não cometi nenhuma... Do mesmo jeito que eu não cometo ilegalidade prendendo-o, eu não cometo ilegalidade se não prendê-lo, ok? Já a polícia não, a polícia tem a obrigação de efetuar a prisão em flagrante. Não existe a faculdade de prender ou não prender. Flagrante preparado ou provocado. Aqui nós temos uma distinção bem tênue entre essas três figuras aqui, ó. Flagrante preparado ou provocado, flagrante esperado. Na verdade, as quatro figuras. Flagrante preparado ou provocado. Flagrante preparado ou provocado é aquele em que a polícia, é a própria polícia quem provoca a ocorrência do delito. É a própria polícia quem provoca a ocorrência do delito. Suponhamos, por exemplo, que a polícia sabe que um determinado usuário está ali de posse de 2 papelotes de cocaína. E aí a polícia, sabedora disso, manda um agente policial infiltrado lá e chega ali para aquele usuário, né? Que é apenas um usuário, só que o papelote de cocaína custa X, aí a polícia, com o propósito de pegar aquele usuário e enquadrá-lo como traficante, chega lá e oferece 10x no papelote. É óbvio, né? É óbvio, o cara fala, pô, vou vender aqui por 10x e vou comprar 10 papelotes, ao invés de ficar com um só. E, assim procedendo, no ato do oferecimento do dinheiro, a pessoa tira o papelote do bolso e entrega para a polícia. Naquele ato, a polícia, você está preso em flagrante por tráfico. Isso é um flagrante provocado. É um flagrante legal. Nós não temos, neste flagrante provocado, entende-se aí que nós estamos diante de um crime que não há possibilidade de ocorrência do delito nessa situação. Nós estamos diante de um caso de crime impossível e essa atuação positiva da polícia, essa atuação ativa da polícia descaracteriza o delito. Ok? Esse é o delito, esse é o flagrante provocado. Diferente do flagrante provocado, é o flagrante esperado. No flagrante esperado, não há uma atuação positiva por parte da polícia. No flagrante esperado, não há uma atuação positiva por parte da polícia. A polícia simplesmente tem a informação de que a conduta vai acontecer e ela, por qualquer meios, né, por meios, suponhamos que por meio de informantes, né, por meio de X9, ou por qualquer outro meio, a polícia tem a informação de que hoje à noite, daqui a pouquinho, 8h15, um determinado fulano vai lá na Praça Doutor Carlos, lá no ponto lá da Praça Doutor Carlos, tem o ciclano aguardando ele lá para entregar a droga. A polícia não teve nenhuma atuação ativa, a polícia simplesmente vai lá, com 2 policiais lá passando-se por quem está esperando o ônibus, só para aguardar, na hora que aguarda para aguardar essa situação de venda, né, de venda da droga aí. A partir do momento que ela se concretiza, a polícia dá o flagrante e realiza a prisão em flagrante desses envolvidos. Neste caso, nós estamos diante de um flagrante esperado.
totalmente legal, e o crime se concretiza da mesmíssima forma. Aqui, neste caso, o crime se concretiza. Aqui, neste caso, o crime se concretiza e entende-se que, de fato, ocorreu o delito. Se estivermos falando de flagrante provocado, onde há uma atuação ativa da polícia, aí não. Aí entende-se que o crime é impossível e não ocorre o delito. Tudo bem? Flagrante prorrogado ou retardado. Flagrante prorrogado ou retardado. Flagrante prorrogado ou retardado, gente, é aquele flagrante em que, e essa é uma modalidade de flagrante utilizada quando nós estamos diante de organizações criminosas. O flagrante prorrogado ou retardado é aquele em que a situação de flagrância, a prisão em flagrante, melhor dizendo, é aquele em que a prisão de flagrante ela é postergada com o propósito de que se tenha a identificação de um maior número de envolvidos, estando diante de uma investigação criminosa, uma organização criminosa, perdão, se identifique um maior número de envolvidos ou se obtenha um maior número de provas, ou se obtenha uma maior quantidade de provas, provas mais robustas, ou até mesmo com o propósito de identificar outros envolvidos. Neste caso, nós podemos ter, estando diante de organização criminosa, o que se chama de flagrante prorrogado ou retardado. Nós sabemos que existe uma organização criminosa forte, nós sabemos que existe uma organização criminosa forte, porém, nós sabemos, até o presente momento, a polícia só sabe uma organização criminosa de tráfico de drogas, e a polícia sabe apenas que existe, conhece apenas só o aviãozinho. Só quem entrega a droga para o cliente. Não conhece o escalão superior da organização criminosa. Nessa circunstância, tratando-se de uma organização criminosa, nessa circunstância, a polícia pode prorrogar o flagrante. Ao invés de sair prendendo os aviõezinhos, né? A polícia pode trabalhar, pode monitorar, identificar quem são esses aviões, identificar o modus operandi, e a partir daí seguir identificando quem são os responsáveis pela entrega da droga e, no momento posterior, e desenvolvendo a investigação até o propósito de chegar realmente a quem é o dono da boca, né? Quem é realmente o traficante, quem é o grande empresário, ok? Esse é o flagrante prorrogado ou retardado. Perfeitamente legal. Não há ilegalidade nesta circunstância. Como eu disse para vocês, para a polícia o flagrante é compulsório, não é isso? É obrigatório. Porém, nessa circunstância de flagrante prorrogado ou retardado, não há ilegalidade. Tratando-se de organização criminosa, se a polícia deixar de efetuar a prisão em flagrante nessa circunstância, não há qualquer ilegalidade. Ok? Flagrante forjado. Flagrante forjado é aquele em que a atuação do Estado, por meio da pessoa dos policiais, a atuação do Estado vai além de provocar a conduta delitiva. No flagrante provocado, nós vimos que o Estado, por meio da pessoa do policial, ele provoca a conduta delitiva, né? Ele tem uma atuação ativa para que o investigado incida na figura típica, para que o investigado cometa o delito. O Estado tem uma atuação ativa. Aqui no flagrante forjado,
a atuação do Estado é ainda mais reprovável. É ainda mais reprovável, porque o flagrante forjado é aquele que se dá quando nós temos o plantio de provas. Plantio de provas. É quando o Estado, por meio da pessoa do policial, coloca os elementos, planta os elementos de prova numa dada situação para aí falar que aquela pessoa se encontra em situação de flagrância. Situação classicíssima. Suponhamos que a polícia vai dar uma geral na pessoa e, dando uma geral na pessoa, você coloca ali no bolso da pessoa um papelote de droga ou no bolso da pessoa uma munição de arma de fogo, e aí prende-se a pessoa em flagrante. Nesse caso, nós estamos aí diante de um flagrante forjado. Ok? Essa é a prisão em flagrante. Alguma questão acerca da prisão em flagrante? Não. Alguma dúvida? Não, não? Sigamos, então, para a prisão preventiva. Prisão preventiva. Conceito de prisão preventiva. Prisão preventiva é a prisão processual de natureza cautelar, decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Prisão processual de natureza cautelar, decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Olha só, gente. Nós acabamos de falar da prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela possui a característica de, 1, não precisar de determinação judicial para ser executada. 2, somente se dá na fase de inquérito policial. Prisão em flagrante, quando ocorre, ela inicia o inquérito policial, ok? Aqui na prisão preventiva, vocês já extraem do conceito que ela pode se dar tanto no curso da investigação criminal, ou seja, tanto na fase de inquérito, procedimento que precede o processo, como também pode se dar na fase processual. Antes, porém, sempre antes do trânsito em julgado da sentença. Por quê? Porque se tivermos uma sentença transitada em julgado, a pessoa que vai presa após uma sentença transitada em julgado não se trata de prisão cautelar, não se trata de prisão processual, se trata de prisão pena. Então, a preventiva pode ser realizada no curso do inquérito ou no curso do processo. Beleza? Desde que estiverem preenchidos os requisitos legais e motivos autorizadores. Já logo aqui vamos falar quais são esses requisitos e quais são esses motivos. Pois bem, regulamentação da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela vem regulamentada imediatamente após a prisão em flagrante. Ela vem regulamentada imediatamente após a prisão em flagrante. Principais artigos da prisão preventiva. Principais artigos da prisão preventiva. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria,
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Mais uma vez, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deverá ser motivada e fundamentada em receio de perigo, e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Pois bem, gente, vamos aqui para do 312 aqui, caput, a gente extrai os requisitos e pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva. Os requisitos e pressupostos. Vamos a eles. Os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, os pressupostos são 3. E para a decretação da prisão preventiva, esses 3 pressupostos, tratando-se de pressupostos, fala da fumaça do bom direito, não é isso? Da fumaça do bom direito. Esses 3 pressupostos, eles têm que estar presentes. Prova da existência do crime, nós precisamos ter um crime efetivamente provado. Nós precisamos de indícios suficientes de autoria. Para a autoria, nós não... Do crime, da ocorrência do crime, nós precisamos de provas concretas. Da autoria, basta indícios. Basta indícios, né? Nós não precisamos de prova incontestável de autoria, mas precisamos, ao menos, de indícios de autoria. E o terceiro pressuposto, que haja perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, essa pessoa, estando ela livre, ela gera perigo, como vamos ver. Essa prisão, por ser uma prisão cautelar, uma prisão processual, ela é voltada para o processo. Ela se dá em função do processo. Então, quando a gente fala de perigo gerado pelo estado de liberdade, nós temos que voltar os nossos olhos para o processo ou inquérito, né? Nós temos que voltar os nossos olhos para os autos do inquérito policial ou para os autos do processo. O perigo do estado de liberdade do imputado é perigo para a investigação, é perigo para a instrução processual, ok? Os pressupostos, então, fala-se em fumaça do bom direito, tem que todos os 3 estarem presentes. Prova da existência do crime, indícios de autoria, perigo gerado pela liberdade do imputado. Ok? E os requisitos? E aí, fala-se do perigo in mora, do perigo na demora da determinação da prisão dessa pessoa. O perigo in mora, os requisitos, eles podem estar presentes, basta que eles estejam presentes de maneira alternativa. Nós não precisamos da presença de todos os requisitos para que se determine a prisão preventiva de uma pessoa. Os pressupostos, não, nós precisamos de todos eles. Precisamos de existência, prova de existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade do imputado. Já os requisitos, não. Os requisitos, nós precisamos da presença de um ou mais deles. Apenas um requisito é suficiente para fundamentar a decretação da prisão preventiva.
Falemos de cada um deles. Todos eles estão indicados no artigo 312 e parágrafo 1º. 312, parágrafo 1º. Vamos lá. Garantia da ordem pública. Quando é que se diz que a prisão preventiva é decretada tendo por fundamento a garantia da ordem pública? Fala-se de requisito, fala-se deste requisito, fundamento da ordem pública, quando nós estamos diante de uma pessoa que possui um histórico criminoso. Nós estamos diante de uma pessoa que possui um histórico criminoso aí, aquela pessoa que viva do crime, tudo levando a crer, em razão desse seu histórico de delitos, tudo levando a crer que ele continuará incidindo na prática delitiva se ele permanecer solto, se ele permanecer em liberdade. Esta é a garantia da ordem pública, para se garantir que essa pessoa não mais incida, não mais cometa delitos, e nós pressupomos isso em razão do seu histórico criminoso, determina-se a prisão preventiva dele, ok? Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. Instrução criminal, gente, é produção de prova. Instrução criminal é produção de prova. Instruir é produzir. Instruir é produção de prova. Fala-se de conveniência da instrução criminal quando nós estamos diante de um investigado ou de um réu que está atrapalhando a produção de provas. Um investigado, inquérito policial, ou um réu, aí já estamos falando de ação penal, um investigado ou réu que, por exemplo, esteja ameaçando testemunhas, investigado ou réu que esteja ameaçando testemunhas, pode ser determinada a sua prisão preventiva, tendo por fundamento a conveniência da instrução criminal. Ele está atrapalhando a instrução criminal. Ok? Terceira possibilidade, e mais uma vez, os requisitos podem estar presentes de maneira alternativa, não precisam estar presentes de maneira cumulativa, ok? Terceiro requisito, garantia da aplicação da lei penal. Fala-se em garantia da aplicação da lei penal, fala-se que a prisão preventiva tem este fundamento quando nós estamos diante de um autor, de um investigado ou de um réu que dá mostras claras, evidentes de que vai evadir, de que vai fugir. Se nós temos mostras claras e evidentes de que a pessoa vai fugir, portanto, vai ser impossível aplicar a lei penal a ele, vai ser impossível penalizá-lo em razão da sua fuga. Se nós estivermos diante de uma situação que demonstre essa indicação de que a pessoa vai fugir, podemos determinar sua prisão preventiva, tendo por fundamento a garantia da aplicação da lei penal. Ok? Garantia da ordem econômica. Garantia da ordem econômica. A garantia da ordem econômica, ela já se refere a delitos específicos. Delitos específicos. Nós temos aí a lei antitruste. Nós estivemos falando de crimes contra a ordem econômica, há determinados crimes contra a ordem econômica que eles podem ser de tal magnitude que realmente desestabilizem a economia. E para se evitar que o autor do delito, nesses delitos em especial, para que o autor do delito
permaneça desestabilizando, continue a desestabilizar a economia para evitar, né, que ele continue com essa prática, pode ser determinada a sua prisão preventiva. Até mesmo para eu tomar uma água aqui. Meu assessor, acha aí, Vitor, por favor. Artigo 86 da Lei 884. Vou procurar aqui. 8.884. Lei antitruste. Essa garantia da ordem econômica é quando nós estamos falando de crimes específicos dessa natureza, não são para os crimes em geral, não. Garantia, o fundamento de garantia da ordem econômica é para crimes específicos. Artigo 86. Mandei. Beleza. Não, tivemos simplesmente o artigo 86 da 884, tivemos simplesmente essa inclusão, né? Não, foi só a inclusão, gente, foi só a inclusão. Ela fez a inclusão da garantia da ordem econômica. Não temos a previsão específica, não, mas, enfim, vocês tenham consigo que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem econômica é quando nós estamos falando de crimes específicos, crimes contra a ordem econômica, e não é qualquer delito, não. Nós precisamos realmente de um delito de grande magnitude que possa desestabilizar a economia, ok? E últimos dos fundamentos da prisão preventiva, descumprimento de medida cautelar imposta. Os 4 primeiros fundamentos estão no caput do 312. Assegurar a aplicação, aqui, ó, garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução, por conveniência da instrução, ou assegurar a aplicação. Os quatro primeiros, onde estamos? Aqui. Os 4 primeiros requisitos, eles estão no caput do 312. O quinto requisito aqui, o descumprimento de medida cautelar imposta, ele está no parágrafo 1º. Olha lá, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das medidas cautelares. Perdão, por força de outras medidas cautelares, isso. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Nós temos, gente, as chamadas medidas cautelares diversas de prisão. Nós temos as medidas cautelares diversas de prisão. Obrigações, são medidas cautelares, são obrigações diversas de prisão. O que quer isso dizer? Estando presentes o requisito e fundamento, os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, o juiz, num primeiro momento, e jamais vamos falar dessas medidas, o juiz, num primeiro momento, ele vai analisar, vamos voltar aqui, descumprimento de medida cautelar imposta. Num primeiro momento, chegando até o juiz uma situação em que estiverem presentes os pressupostos e requisitos. Num primeiro momento, por determinação, por alteração legal, e essa alteração é relativamente recente, no primeiro momento, o juiz vai verificar se uma medida cautelar diversa de prisão não é suficiente para se atingir o propósito. Essas medidas cautelares diversas de prisão são medidas despenalizadoras. Da mesma forma que, para fim de cumprimento de pena-prisão, nós tivemos aí a criação das penas restritivas de direito, né? As restritivas de direito são para que as pessoas
não cumpram pena, prisão-pena. Da mesma forma, nós tivemos a criação das medidas cautelares diversas de prisão preventiva. O juiz, já vamos falar delas, o juiz vai verificar se naquele caso concreto estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão. Estando presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, o juiz vai analisar se as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para atingir este propósito, para atingir o propósito primeiro, né, que é acabar com este perigo de estado de liberdade do imputado. Se as medidas diversas de prisão forem suficientes para acabar com este perigo, se elas forem suficientes para acabar com este perigo, o juiz lança a mão delas ao invés de determinar a prisão preventiva da pessoa. Ocorre que, quinto requisito, tendo sido imposta ao imputado uma medida preventiva. No primeiro momento, o juiz foi lá e analisou, falou, não, essa medida preventiva, essa medida cautelar aqui, essa medida cautelar aqui é suficiente, eu não preciso determinar a prisão preventiva da pessoa. Se, porém, a pessoa descumpre a medida cautelar imposta, aí o juiz repensa e fala, não. Tendo ela descumprido, com base no parágrafo 1º do artigo 312, eu determino a prisão preventiva. Ok? Disso, gente, dessa regulamentação legal, doutrinariamente, fala-se que nós temos 3 espécies. Onde nós estamos? Perdão, gente. Prisão preventiva. Estamos aqui. Isso. Dessa regulamentação legal, fala-se que nós temos 3 espécies de prisão preventiva. Temos a prisão preventiva autônoma, a prisão preventiva convertida ou transformada e a prisão preventiva substitutiva ou subsidiária. Autônoma, convertida ou transformada e substitutiva ou subsidiária. A prisão preventiva autônoma é essa que se dá com base no 312 caput. É a do 312 caput, não é? Estando ou para garantia da ordem pública, da ordem econômica, ou isso, da ordem pública, da ordem econômica, ou para conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Sobre essa é a prisão preventiva autônoma, tendo estes fundamentos, e lógico, existindo prova de materialidade, indício de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A prisão preventiva do caput do 312 é a chamada prisão preventiva autônoma, ok? A prisão preventiva convertida ou transformada é a prevista lá no 310, inciso 2. Vitor, por favor. 310? 310, inciso 2. Tranquilo, Lauren. 310, inciso 2. O 310, inciso 2, estabelece a prisão preventiva convertida ou transformada. Mandei. Quer o caput também, professor? Não, precisa não. Beleza. Deixa eu ver. Acho que não. Não, aqui. Não, manda o caput também, Vitor, porque senão nós vamos ficar meio perdidos aqui. 310, isso, olha lá. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de até máximo de 24 horas,
após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído e membro da Defensoria Pública e membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, inciso 1, cadê jogo 1 aqui também, Vitor, por favor? (310.1) 310.1, relaxar a prisão ilegal ou, inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva. Quando a pessoa é presa em flagrante, e já acabamos de falar em qualquer daquelas espécies de flagrante, quando a pessoa é presa em flagrante, imediatamente, dentro de 24 horas, tem que ser encaminhado ao juiz de direito o auto de prisão em flagrante. Tem que ser encaminhado ao juiz o auto de prisão em flagrante, correto? Recebendo o auto de prisão em flagrante, se o juiz verificar qualquer ilegalidade no ato, o ato ele é formalizado, ele tem toda uma regulamentação. Se não tiver sido obedecida a sua regulamentação, o juiz relaxa a prisão em flagrante, por ter sido ilegal. A segunda possibilidade a que nos interessa neste momento. O juiz que recebeu o auto de prisão em flagrante, nesta audiência de custódia, se ele verificar, está lá no inciso 2, ele pode converter a prisão em flagrante em preventiva quando estiverem presentes os requisitos constantes do 312. Se o juiz verificar que na situação fática, naquele auto de prisão em flagrante que chegou para ele, se ele verificar que estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, que acabamos de falar, né? Se o juiz verificar que estão presentes os pressupostos, são estes: prova do crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade. E qualquer dos requisitos, garantia da ordem pública, conveniência, garantia da instrução, ordem econômica, ou aí no caso não temos descumprimento, né? Só não vamos ter descumprimento de medida cautelar. Mas qualquer desses 4 primeiros requisitos, o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Por isso que se fala que é a prisão convertida ou transformada. A pessoa já estava presa em flagrante e vai permanecer presa, porém, a outro título. Deixa de estar presa em flagrante e passa a permanecer presa a título de prisão preventiva. Correto? Disse que ela não é autônoma, porque na autônoma a pessoa não se encontrava presa anteriormente. Aqui na convertida, a pessoa estava presa no primeiro momento a título de prisão em flagrante e foi convertida. O que eu quero com isso dizer para vocês? Ninguém é mantido, a pessoa ela é presa em flagrante, porém ninguém é mantido preso em flagrante. Dentro de 24 horas, os autos do prisão em flagrante têm que ser encaminhados para o juiz. E nesse espaço de 24 horas, o juiz designa a audiência de custódia, onde são 3 coisas a fazer. O terceiro inciso não foi colocado, também nos interessa nesse momento. O juiz pode relaxar o flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. Quando o juiz concede a liberdade provisória, é porque o flagrante foi legal, não teve nenhuma ilegalidade, ok? E, por fim, nós temos a prisão preventiva substitutiva ou subsidiária. Substitutiva ou subsidiária. Por que se diz substitutiva ou subsidiária? Porque ela é aplicada em substituição à medida cautelar. Está lá no parágrafo 1º do 312. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, vejam vocês, foram determinadas medidas cautelares, diversas de prisão, e vamos falar dessas medidas,
Foram determinadas medidas cautelares diversas de prisão. A pessoa não cumpriu as medidas, o juiz, no primeiro momento, entendeu que bastavam as medidas, bastava que a pessoa não se aproximasse, uma medida, por exemplo, bastava que a pessoa não se aproximasse a menos de 100 metros do local do crime. O juiz entendeu que isso aí era suficiente, mas a pessoa descumpriu a medida que foi imposta e compareceu ao local do crime. Vamos pensar aí num delito de qualquer natureza, vamos pensar a Lei Maria da Penha tem as suas particularidades, mas vamos pensar num estupro cometido numa escola. Foi determinado que a pessoa não se aproximasse da escola, a pessoa se aproximou a menos de 100 metros, voltou à porta da escola. Subsidiariamente, ele que primeiro tinha sido agraciado com uma medida cautelar diversa de prisão, o juiz, de maneira subsidiária, aplica, subsidiária ou em substituição a essa medida cautelar, o juiz determina a sua prisão preventiva. Ok? 3 espécies de preventiva: autônoma, convertida, conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, ou substitutiva ou subsidiária. Foi aplicada uma restritiva, uma medida cautelar diversa de prisão, a pessoa não cumpriu a medida cautelar diversa de prisão, o juiz substituiu essa medida cautelar diversa de prisão por prisão preventiva. Beleza? Dúvidas acerca da preventiva aí, não? Não? Ok. Vamos então para a nossa terceira espécie de prisão cautelar, que é a prisão temporária. Prisão temporária. Conceito de prisão temporária. Prisão temporária é prisão cautelar, de natureza processual, destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Prisão cautelar de natureza processual, destinada a possibilitar a investigação a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Veja, gente. Veja, gente. A prisão temporária, quando vir à mente de vocês prisão temporária, vocês têm que imediatamente pensar em produção de prova. Prisão temporária, vocês têm que pensar em investigação, produção de prova. A prisão temporária, o seu único fundamento, o seu fundamento principal é a necessidade de produção de prova. Em razão, na investigação de um determinado delito, e como vamos ver, tem que ser delitos graves, a prisão temporária ela não cabe para qualquer delito, a lei estabelece para quais delitos cabe a prisão temporária. Para a investigação daquele delito grave, para a produção de provas daquele delito grave, faz-se necessário a prisão do investigado. Essa é a prisão temporária. Essa é a prisão temporária. Conforme consta do conceito, ela é cabível durante o inquérito policial. A prisão temporária ela é cabível durante o inquérito policial. Então, vejam. E aí, estabelecendo distinções. Mais uma vez, estabelecendo distinções. A prisão em flagrante inaugura a investigação criminal, ela inicia o inquérito policial quando a pessoa é pega no ato do cometimento do crime ou em qualquer daquelas outras circunstâncias indicadas lá no 302. A pessoa é presa em flagrante, a prisão em flagrante, portanto, se dá no início do inquérito policial. A prisão preventiva que acabamos de ver pode ocorrer tanto no curso do inquérito policial quanto no curso do processo.
quando ocorre no curso do inquérito, ela pode se dar por representação da autoridade policial ou por representação do Ministério Público. Isso eu estou falando de prisão preventiva. Já a prisão temporária, como a gente extrai aqui do conceito legal, a prisão temporária, ela se dá durante o inquérito policial. Não há possibilidade da prisão temporária ser realizada no curso do processo. Não há possibilidade da prisão temporária ser realizada no curso do processo. Se nós tivermos buscando resguardar produção de prova no processo, nós temos apenas a prisão preventiva. Só que a prisão preventiva, ela requer os seus pressupostos, seus pressupostos e requisitos são em número muito maior do que o da prisão temporária. Voltando, a prisão temporária, ela pode se dar no curso do inquérito. Então, ela não é necessária, ela não é igual à prisão em flagrante que inaugura o inquérito policial. Ela pode se dar durante a tramitação do inquérito policial. Por mais que nós tenhamos aí a previsão legal de que o inquérito se encerre com 30 dias, a depender da complexidade da investigação, a depender da demanda do serviço policial, esse inquérito pode se estender por um prazo muito maior. E no curso deste inquérito, em qualquer momento deste inquérito, desde que estejam presentes aí os pressupostos, pode ser determinada a prisão temporária, para fins de produção de prova. Ok? Prisão temporária possui regulamentação própria. Está previsto lá na Lei 7.960. A prisão em flagrante está no CPP. A prisão preventiva está no CPP. Já a prisão temporária, 3 espécies de prisão cautelar. Já a prisão temporária, ela possui regulamentação própria. A prisão temporária, gente, ela tem uma particularidade. Olha lá. Eu não trouxe aqui na íntegra o artigo 1º, não, porque não nos interessa. Artigo 1º. Caberá a prisão temporária, 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3, quando houver fundadas razões, de acordo com prova admitida em legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí temos homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, são todos delitos em que é passivo. E aqui nós temos uma sequência de outros delitos. Veja, gente, quando aqui na prisão temporária, nós temos a necessidade, precisam estar presentes todos os 3 elementos indicados no inciso 1, 2 e 3, nos incisos do artigo 1º? Não. Não precisam estar presentes todos os elementos. Certo é, só cabe a prisão temporária para um dos delitos indicados no inciso 3. Como eu disse para vocês, eu coloquei aqui apenas as letras A, B e C, mas existe uma outra série de delitos. Se o delito sob investigação não estiver relacionado entre os indicados aqui no inciso 3, para ele não cabe a prisão temporária, correto? Necessariamente eles têm que estar previstos aqui no inciso 3. Esse é um requisito. Segundo requisito para a determinação da prisão temporária. Ou tem que ser imprescindível para a investigação, ou o indiciado não possui residência fixa ou não fornece os elementos necessários para a sua identidade. Então, necessariamente, nós temos que ter inciso 1, inciso 3, inciso 1 e 3,
ou inciso 2 e 3. Lógico, podemos ter os 3 incisos? Podemos ter os 3 incisos, 1, 2 e 3. Mas precisamos de, no mínimo, a presença do inciso 1 e 3, ou seja, qualquer dos delitos indicados no inciso 3 e for imprescindível para as investigações, ou, inciso 2, qualquer dos delitos indicados no inciso 3 e o indiciado não tem residência fixa ou não fornece os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Correto? Mais uma vez, quando vier à mente de vocês prisão temporária, vocês pensem, prisão destinada à investigação, a viabilizar a investigação. Correto? A prisão temporária, gente, diferentemente da prisão preventiva, ela tem um prazo estabelecido em lei. Ela tem um prazo previsto em lei. A prisão em flagrante, como eu disse para vocês, a pessoa não pode ficar mais de 24 horas presa em flagrante, porque encaminhado ao juiz o auto de prisão em flagrante, conforme o Vitor acabou de lançar aí, ou relaxa-se o flagrante, ou concede-se a liberdade provisória, ou converte-se o flagrante em preventiva. Então, ninguém fica preso, ninguém deve ficar preso em flagrante por mais de 24 horas. Ok? Ok. Prisão preventiva não tem prazo estabelecido em lei. Pode ser 1 dia, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que fica 6 meses preso preventivamente. Ok? E a prisão temporária? Prisão temporária não. Prisão temporária tem prazo previsto em lei, tem o prazo para manutenção, para que a pessoa permaneça presa temporariamente, tem regulamentação legal. Joga aí, por favor, Vitor, artigo 2º da 7.960. Artigo Coloca aí, peraí. Olha lá. A prisão temporária será decretada pelo juiz, em face de representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, e terá prazo de 5 dias. 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, se estivermos falando de delitos em geral, e digo delitos em geral, dentre os previstos no inciso 3. Delitos em geral, dentre os previstos no inciso 3 do artigo 1º da 7.960. Se estivermos falando dos delitos em geral, o prazo é de 5 dias. Já o prazo para o crime hediondo, aí a manutenção da prisão temporária, o prazo é maior. Lança aí, por favor, Vitor. Parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 4º. Aqui. Decretada a prisão temporária, expediciar mandado em 2 vias, uma das quais será entregue, se virá como nota de culpa. Não. O parágrafo 4º aqui é lá da Lei de Crimes Hediondos. É Beleza, isso mesmo. peraí. Lá da 8.072. Mandei agora o certo. Ok. Olha lá, a prisão temporária sobre a qual dispõe... Ah, meu Deus do céu. O computador endoidou aqui. A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Aqui nós temos, se incluem aí dentre eles, tráfico de drogas,
sequestro, homicídio qualificado, são todos considerados crimes, ou crime hediondo ou equiparado a hediondo. Neste caso, no caso dos delitos de crime hediondo, a prisão temporária não é de apenas 5 dias, a prisão temporária é de 30 dias, prorrogável por igual período. Ok, gente? Bom, o que eu tinha para falar para vocês... Deixa eu interromper aqui. Isso. Aqui. O que eu tinha para falar para vocês a respeito de prisões cautelares é isso. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Lógico que nós temos para aprofundar aí no tema, e tem muito mais coisa, só que o principal é isso aqui, ok? Algum questionamento aí, senhores e senhoras? Emily? Emily está querendo fazer um questionamento? Qualquer um que quiser questionar aí, manifeste-se, fique à vontade. Foi sem querer? Foi sem querer. Então tá ótimo, Emily. Tudo belezinha, né? Bom, gente, ou esse professor é bom demais, eu não sei não, viu? Deixa eu fazer uma chamada aqui, rapidão. Tum, tum, tum.